Sim, live da segunda. Live da segunda-feira, 6h30, começando. É um tema um tanto quanto importante, né? Um tema que não é tão da área da saúde, mas é um tema fundamental para todos os advogados e que, infelizmente, é pouquíssimo tratado na faculdade e só quem realmente tem uma vivência até de família que sabe mais, né? E assim, eu acho que é interessante a gente comentar sobre as formas que você pode atuar na advocacia, porque durante a faculdade a gente sabe... A gente sabe a gente tem que estudar o código de ética, né? Pra fazer a prova da OAB. Isso. Então, eu tive uma matéria de código de ética, mas a gente não sabe muito bem o que fazer depois que a gente passa na prova da OAB, no sentido empresarial mesmo. Então, essa live de hoje, Felipe, essa live de hoje é para comentar sobre as formas que você pode se colocar como pessoa jurídica, né? Então, a gente vai tratar aqui a sociedade de advocacia, a sociedade de advogados, e também vamos comentar sobre a sociedade unipessoal enquanto um advogado autônomo. E o nosso objetivo aqui hoje é poder te ajudar a tomar essa decisão, trazer os benefícios e os ônus, né, de cada uma dessas opções. Esse é um tema fundamental porque, como a gente falou, é muito pouco falado e o advogado, ele é um empresário, né? A partir do momento em que você tem que decidir em relação à sociedade ou se você vai atuar de forma autônoma, você vai ter que realmente ter um CNPJ, fazer uma inscrição, ter uma conta PJ. E quando isso começa a ser uma realidade, ela pode até te assoberbar de certa forma, né? Eu lembro muito do nosso início. A gente começou realmente atuando, nós duas, e pra gente parecia ser até muito complicado a necessidade de abrir uma sociedade de advogados, né? E quando tudo foi se desenrolando, foi quando a gente percebeu que realmente você não é preparado para isso, inclusive no próprio Brasil, né? A gente não é incentivado a ser um empresário no Brasil. Hoje em dia, mais. Não, e é interessante colocar isso porque é algo que a gente ouve muito dos nossos clientes também. Então, o que acontece? No escritório, os clientes chegam pra gente com um problema, uma demanda, muitas vezes envolvendo o quadro societário, divisão de cotas, alguma questão de responsabilidade empresarial. E quando a gente vai levando o conhecimento, né, e explicando algumas questões, eles falam isso, poxa, eu na faculdade de odontologia, ninguém me falou que eu ia ter que ser empresário, né? E a gente comenta, poxa, a gente também, nós somos donas de escritório, mas isso aqui é uma empresa. Por mais que tenha lá a vedação no Código de Ética de que a gente não pode comercializar o direito, né? Existe uma vedação nesse sentido, assim como também tem nos Códigos de Ética da saúde esse tipo de vedação. Você, querendo ou não deixa de ser uma empresa o seu escritório. E é por isso que tem essa decisão aí que eu acredito que é um ponto fulcral quando você começa a atuar, né? Então você tá aqui conversando com a gente, tá chegando aí na nossa live, tá namorando, flertando com essa área do direito e da saúde, que é uma área que nós somos muito apaixonadas, vocês veem que a gente posta aqui conteúdo sempre. Aí tem uma outra decisão para você tomar, né? E foi como a gente se encontrou. A gente decidiu que a gente ia atuar em conjunto, enquanto uma sociedade, sabemos como faríamos as divisões de cota, no sentido de lucro. A gente não estava pensando ainda no modelo de cota, que é justamente como uma empresa ela vai se organizar. E aí, depois a gente foi pega de surpresa, porque começaram a vir questões relacionadas às obrigações enquanto advogadas, a necessidade de você contratar um contador foi uma coisa que deixou a gente caiu pra trás. E quando você começa a pesquisar o valor de um contador? Você começa a ficar perdido porque existem diversos custos iniciais que são pouco esperados. É quase como que um paralelo quando você resolve morar sozinho, que você pensa assim, eu preciso do dinheiro do aluguel e da minha comida. Aí você esquece da conta da luz, telefone, da internet, condomínio e diversos outros gastos. E quando você muda para um lugar, se tem móvel, se tem a sua cama, se tem sofá. Então, você abrir uma empresa é quase como isso, mas num nível
que você tem que ter uma responsabilidade fiscal e contábil muito grande, né? Então, quando a gente foi abrir a nossa empresa, eu acho que a primeira surpresa foi a ideia da gente fazer um contrato social, porque uma coisa é você analisar o contrato social de uma clínica, outra coisa é você sentar e realmente refletir quem vai ser a sócia administradora, qual vai ser a divisão de cotas, como que você vai pensar no seu escritório de advocacia enquanto uma empresa que vai gerar lucro, você vai ter que pagar contador, você vai ter uma secretária, como que vai ser realmente os gastos da sua empresa como um todo. Então a gente realmente começou a ver que quando você tem uma sociedade, é fundamental você ter um alinhamento de diversos outros fatores, além da própria missão, visão e os valores que você tem da empresa, principalmente os propósitos que você tem e da ética que você tem enquanto um empresário, que foi uma coisa que ainda bem que comigo e com a Thaís casou muito bem, né? A gente costuma falar que a sociedade, qualquer sociedade que você entre, e essa semana mesmo semana passada, nós fomos procuradas justamente para dar uma consultoria jurídica de um empresário da área da saúde. Ele queria saber se ele entrava ou não entrava numa empresa de saúde também. Então sempre que a gente opina sobre isso, e também para nossa atuação, a gente sempre faz essa correlação com o casamento, porque acaba sendo um casamento mesmo, né? Só que diferente de um casamento, no sentido amoroso, você não tem aquela paixão pela pessoa, você tem a paixão pelo seu negócio. Sim. Então, por mais que você goste do seu colega, que você se dê bem, que você tenha amizade, amigos, negócios à parte. E eu acho que é importante a gente colocar isso, porque as pessoas costumam ver a gente muito juntas, né? Porque a gente trabalha juntas, a gente faz cursos juntas, né? E a sociedade, ela coloca essa imposição de uma união pra você. Claro, pode ser que depois de um tempo cada uma fique mais responsável por alguma questão, por algum departamento, super. Agora, enquanto a gente está semeando alguns aspectos da nossa empresa, é claro que a gente vai divide tomadas de decisão e tudo mais. E aí as pessoas, elas pensam o quê? Elas se dão super bem, elas não têm nenhum problema de relacionamento. Nossa, como elas são parecidas, né, Lu? 100% do tempo vocês estão de acordo, vocês vão caminhando e se desenvolvendo e criando novos projetos, e é tudo muito tranquilo, não é bem assim, não. Hashtag só que não, só né? que não. Então, assim, por isso que é importante você ter isso que a Luciana comentou, que é realmente o casamento do seu propósito, né? Eu costumo, a nossa live de hoje, né? A sociedade unipessoal, você enquanto um advogado autônomo ou uma sociedade de advogados. Eu costumo sempre colocar que sozinho você pode até ir mais rápido, só que em conjunto, né, com outras pessoas, você acaba indo mais longe. Acho que essa frase ela é bem conhecida, eu já ouvi em outros lugares, né? Então eu acho que é interessante colocar isso. A área da saúde, especificamente, é uma área que não é fácil para você atuar, para você iniciar a sua atuação. E isso a gente fala de conhecimento de causa, né? Hoje a gente tem um escritório estabelecido, o nosso escritório pode ser considerado uma referência aqui no Distrito Federal e região, então ainda assim não é fácil. Então é importante colocar isso, que eu acho que quando você tem uma pessoa para dividir o que você faz, né, uma pessoa para tomar as decisões junto com você, você vai se sentir mais seguro numa área que ainda é muito nova, tem poucas referências na área, né, Lu? Então eu acho que é importante. Agora, também você vai ter que definir tudo isso que a Luciana comentou. A missão da empresa, a visão, quais são os valores que vocês vão compartilhar, quais são os objetivos a médio, longo prazo do seu escritório. Planejamento estratégico anual, planejamento estratégico a longo prazo, como que vocês vão desenvolver, quais são os projetos, qual a forma de atuação. Isso foi algo que inclusive a gente já trouxe para vocês, qual a atuação dentro da saúde vocês pretendem realmente escolher, se vocês vão atuar para profissionais, se vocês vão atuar para pacientes, para os fornecedores, se vocês vão atuar para todos esses atores dentro da saúde, e como que você vai fazer isso então do seu público-alvo para chegar nessas pessoas. Então a importância de você definir uma sociedade, ou se você está atuando sozinho, quando você está atuando com a sociedade, isso tem que ser muito bem combinado. É uma coisa que a Thaís sempre fala e que eu amo, o combinado não sai caro. Isso é uma lei da vida, gente.
gente. Então, sempre tenha um diálogo muito aberto com o seu sócio, com os seus parceiros. Ainda que você seja um advogado que atua para si mesmo, você vai acabar pessoal, né? Você vai acabar tendo parceiros sim para atuar em outras áreas. É o que a gente geralmente fala para vocês. Por exemplo, você como advogado de uma clínica, você acaba criando uma afeição com aquelas pessoas, com os gerentes, com os donos, que ou mesmo acabam para paciente, né? A pessoa, a gente tem colegas e também às vezes atuamos para paciente. Você entra para defender uma situação, para atuar com uma situação, e a pessoa, na saúde as coisas são muito delicadas. Então, quando a pessoa confia em você, ela vai com tudo. E aí ela quer que você já cuide do divórcio da irmã, do não sei quem, isso, sabe? Você vai criando essas alianças e eles vão pedindo também essas outras atuações. E é muito bacana você trazer pessoas que são especializadas nessa área para te ajudar nesses outros casos. Então, você tendo essa parceria, é importante também você combinar muito bem com esses seus advogados parceiros como que vai ser essa atuação, como que vai ser essa partilha dos resultados, porque aí você evita todo tipo de problema, inclusive futuros. Agora, falando um pouquinho sobre sociedade unipessoal, né? Porque a gente falou muito da nossa realidade. E eu acho que é até bacana a gente falar que quando a gente decidiu realmente assinar, quando você faz o contrato, né? Você precisa de 2 testemunhas do seu contrato social. E a gente colocou exatamente os nossos companheiros de vida. Pra eles saberem que a gente estava casando entre a gente e pra eles darem a anuência do nosso casamento, né? Que a gente brinca que a gente é casada, né? E tem que fazer todas essas decisões juntas e tomar todas as decisões. E às vezes você tem que renovar os votos, né? É bem que nem um relacionamento, que nem um casamento, né? Que eu falo. DR, aparar umas arestas de vez em quando. E para quem quer atuar sozinho, eu acho que teve uma mudança muito interessante em 2016, que foi uma lei, e é muito particular da advocacia, essa possibilidade da sociedade unipessoal. Ainda há a possibilidade de você ser autônomo. E tem uma diferença, principalmente contábil, entre a diferença de você ser um profissional autônomo e você ser uma sociedade unipessoal, né? O autônomo, ele acaba pagando até 20% de imposto, enquanto que na sociedade unipessoal, ela recai sobre o Simples Nacional. Claro que para todo bônus tem um ônus. Então, quando você decide abrir por uma sociedade unipessoal, é muito importante você ter uma conta PJ. Você vai ter o imposto de renda da sua empresa, você vai ter uma declaração da empresa e uma declaração pessoal. Isso faz uma diferença muito grande. Você vai ter que estipular também um valor de salário para você. O Prolabore. E aí você vai fazer uma divisão de lucros. Então, tem todos esses ônus de você ter uma sociedade. Você vai ter essa necessidade de ter todas essas responsabilidades contábeis. Enquanto que autônomo você não tem isso, mas você paga um imposto muito maior, quase que abusivo, assim, né, na verdade, porque pode chegar até 30% o imposto. Então, eu acho que essa foi uma possibilidade muito singular, principalmente para a advocacia, que trouxe um respiro muito grande para quem atua sozinho, só que também foi utilizada de uma forma, até quem passou por isso pode até comentar aqui com a gente, que foi até quase que uma obrigação de algumas grandes empresas advocatícias que fizeram todos os advogados serem seus sócios unipessoais. E aí acontece algo que a gente comenta muito da área da saúde, que é a pejotização da área da saúde. Isso. A mesma coisa pode vir a acontecer nesse caso, quando o escritório ele obriga os seus advogados que seriam seletistas, né, que configurariam um vínculo empregatício, a abrirem pessoas jurídicas justamente para aí acontecendo o que a gente está comentando, a pejotização também da advocacia. E aí vai caber às OABs, aos conselhos seccionais, né, as OABs seccionais, o dever de fazer esse tipo de fiscalização. Mas não é uma coisa fácil. Não. Né? É algo que é bem complicado, na verdade, é bem difícil. Então, assim, a gente quis trazer para vocês essas colocações e é importante fazer essa diferenciação porque na sociedade unipessoal ela vai girar
como se uma empresa fosse. Então, por isso que tem todos os encargos que a Luciana colocou, né, que você tem que atentar, que é que nem o nosso escritório. O nosso escritório tem que ter o contador, a empresa de contabilidade, tem que ter o prolabore de cada uma, a contribuição de previdência de cada uma, tudo isso girando enquanto uma empresa normal, né? E aí, se você contrata uma pessoa, tudo isso também na sociedade unipessoal e na sociedade de advogados, né? Uma sociedade que não vai ser unipessoal, vai tudo girar da mesma forma. A questão aí vai ser da sua decisão. Se você vai querer se casar com alguém, né? Ter um contrato social de uma sociedade, encontrar uma pessoa para vocês caminharem juntos enquanto um escritório, ou se você vai manter o seu escritório enquanto um escritório de sociedade unipessoal. O pessoal que está assistindo a gente aí pode comentar o que vocês acham, né? Eu, particularmente, eu acho muito interessante, eu acho muito bom poder contar com a Luciana, apesar de todas as nossas diferenças, a gente poder contar uma com a outra em relação às decisões. Principalmente porque, como a gente falou, essa área, a advocacia, ela é uma selva, né? A advocacia em qualquer ramo, não é simples você começar e se estabelecer. Agora, na área da saúde, eu acredito que, assim como outras áreas mais novas e que ainda estão se estabelecendo, eu acredito que é um pouco mais difícil, que é justamente você levar esse conhecimento, essa área que você acredita, e muita gente não saber do que você está falando. É diferente quando uma pessoa, nós temos colegas, né, escritórios parceiros, que atuam com trabalhista e família, por exemplo, e tudo deles é muito mais fácil das pessoas compreenderem do que se trata. A dificuldade é encontrar a sua outra metade na profissão, né? O perfil, agora sim, advogando, tá comentando com a gente. Eu ia comentar exatamente isso. Não é fácil, porque se tem uma coisa que você tem que ter, eu acho que são 2 pilares, né? A gente já conversou muito sobre isso. São 2 pilares que eu vejo nessa relação de sociedade. O primeiro é uma confiança. Você tem que confiar nessa pessoa. Se você tá fazendo uma sociedade, é que você vê como é exatamente um relacionamento, né? É exatamente um relacionamento. Se você não confia nessa pessoa, vocês concordam que vai ser muito difícil você conseguir ter uma empresa com essa pessoa? Imagina se cada retirada, cada compra que eu fizesse da empresa, em nome da empresa, cada decisão... Cada teoria jurídica, cada teoria que jurídica, a gente vai fazendo um processo ou uma escolha que a gente vai... uma avaliação de risco que vai ser feita, e aí a gente ter que cada uma sempre conferir uma coisa da outra. E a vírgula, o detalhe, porque é claro Retrabalho. Porque é claro que a gente passa uma coisa pra outra, só que tem vezes que não dá, minha gente. Aí você vai fazer o quê? Você tem que confiar naquela pessoa. Então eu vejo isso. Acho que é um pilar importantíssimo, é você confiar na pessoa. E o segundo pilar são os propósitos, os objetivos têm que ser os mesmos. Então, se a gente está numa sociedade, temos essa identidade, no sentido, temos a confiança uma na outra, só que a Luciana, ela quer fazer advocacia de massa. E eu não quero fazer advocacia de massa, eu quero centrar um escritório voltado para consultoria, como é o nosso escritório atualmente. Não vai dar certo. Em algum momento, as duas vão fazer o quê? Vão se separar. Não tem. É que nem casamento, né? É assim, que nem relacionamento. Ela concordou, ela falou exatamente. Mas é isso mesmo, só que a gente incentiva porque... principalmente porque da nossa vivência, e eu, como a Thaís mesmo falou, eu gosto muito de ter a Thaís como minha sócia, porque a gente tem visões diferentes e isso fortalece muito as nossas escolhas, porque elas se tornam muito mais sólidas, porque passa por 2 visões distintas. Sim. Cada escolha que a gente vai fazer, por exemplo, de foco do escritório, de planejamento estratégico, como que a gente vai perseguir. De novas abordagens também que a gente às vezes tem que fazer. De como você falar com o cliente, de como trazer clientes. Então, assim, é interessante você ter 2 pessoas, porque você vai cada vez mais solidificando a sua forma de atuação. Claro que sozinho também tem muitos bônus. Sim. Não retiro isso. Eu acho que, assim, se você tem uma visão muito particular e você quer crescer sozinho, eu te incentivo com todas as forças, e a gente tá aqui caminhando juntos, né, com vocês. Eu acho que essa também é um dos pontos principais do Bioéticas na Prática, é caminharmos juntos dentro dessa área de atuação da saúde, mas você vai cada vez mais, e qualquer dúvida você pode trazer pra gente, né, e você vai crescendo dessa forma. Eu acho que você tem que ter uma força, assim, e tem que se preparar
para os trancos que você vai receber sozinha. Então, assim, já teve momentos grandes, sim, de desânimo, que a gente ligava para vários consultórios e a gente era rejeitada. No início, foi muito difícil, porque a gente teve muita rejeição e a gente apoiava uma na outra. Sim. Eu acho que isso foi muito importante pra gente persistir. Eu acho que você ter resiliência, essa é uma das qualidades mais difíceis do ser humano, é a resiliência, né? Eu acho que a gente pode abordar essa parte do início quando a gente fizer uma live de prospecção, né? Isso. A gente já comentou, inclusive a nossa colega do perfil Agora Sim Advogando, ela já comentou que tá num direct, né? Mandou pra gente que tá ansiosa para a live de prospecção na área da saúde. Então a gente pode trazer justamente esse tema numa próxima live. Agora, para quarta-feira, que a gente tem live segundas e quartas, né? Então na quarta-feira a gente vai trabalhar com vocês. Já temos tema? Temos, não? Acho que a gente vai finalizar certinho o tema da quarta-feira. A gente não vai finalizar? Isso. E aí a gente informa vocês por aqui. Tá vendo? Ela falou que tá ansiosa. A gente vai trazer. E aí, quarta-feira é lá no Face pra falar com vocês. Aqui, todas segundas-feiras, aqui no Instagram e quartas no Face. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Como a gente comentou, não é um assunto diretamente da área da saúde, mas que tem tudo a ver com a advocacia como um todo, e a gente trouxe alguns aspectos da advocacia na área da saúde, do início, né, que é sempre um momento complicado. A gente espera que vocês tenham gostado. E que tenha ajudado vocês a escolherem. Exato. Realmente, se vocês querem seguir pela Sociedade Unipessoal, se vocês querem uma sociedade de advogados, manda no direct quais outros temas vocês querem saber, pra gente se interessa muito. Não deixa de ir no YouTube, no Bioéticas na Prática, lá tem muitos assuntos e a gente vai continuar caminhando aqui com vocês. E se você ainda não baixou seu mapa mental, baixa seu mapa mental. Lá já tem algumas questões aí relacionadas à saúde, ao direito, ao breve histórico, né? Como essas ciências se relacionam, que é algo que é super importante você entender, independente de qual viés você tá atuando na área da saúde, mas é importante você entender aonde o direito entra nisso, né? Quando será a live de bioética? A gente vai trazer pra vocês. Continua acompanhando a gente aqui, Reinaldo, que a gente vai sempre anunciando os temas pra vocês. Mas em breve a gente vai fazer sim a live sobre bioética com o recorte do direito. Né? A gente vai ser alguma live provavelmente de bioética e biodireito, que a gente sempre prepara, né? E aí traz pra vocês. Olha, gente, muito obrigada por ter nos acompanhado, viu? Até agora. E a gente se vê quarta-feira na live. Até mais!